A paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Dando continuidade então aos nossos estudos, no livro de Atos. Hoje nós vamos estar falando agora nesse pequeno vídeo sobre a pregação de Pedro, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, tá? O batismo do Espírito Santo sobre os discípulos reunidos em Jerusalém lhes deu imediatamente a faculdade e poder, engrandecer a Deus em línguas estrangeiras, compreendidas pelos forasteiros vindos de toda a parte para a festa de Pentecostes naquela cidade. Logo então ali se junta uma multidão na proximidade para ouvir este milagre, e muitos se maravilhavam com o que ocorria, sem dúvida. Estavam falando perfeitamente, muito bem, línguas estranhas, pessoas entendendo seu próprio idioma, No entanto, não faziam nada mais do que aquilo que era para ser feito, As promessas estavam se cumprindo, Quando Jesus fala algo, é que as pessoas não têm paciência, Essa é a realidade. Mas a realidade é que todas as promessas do Senhor Jesus se cumprem, viu? E essa foi uma delas também que se cumpriu, não teve nem como não ser, não teve como não fazê-la. Estava ali acontecendo. Só que não faltavam zombadores, que não entendendo nada daquilo, diziam que estavam embriagados. É típico do mundo interpretar mal as coisas que não conseguem compreender, até hoje, E procurar rebaixar os que são mais capazes do que eles. Isso acontece até hoje, Isso acontece até hoje, não tem como não ser. Os apóstolos se levantaram, e Pedro se dirigiu em alta voz à multidão para esclarecer o que estava se passando. Ele havia se transformado, não era mais um fugitivo temeroso de ser apanhado, e castigado pelas autoridades que haviam crucificado o Senhor Jesus Cristo. Não, já era um outro tempo, uma outra pessoa. A experiência que ele tinha vivido, a experiência que ele tinha, todo o ensino, todo o moldar de Deus na vida dele, Pedro havia sido moldado para que se cumprisse na vida dele as promessas do Senhor Jesus também, e nas nossas vidas da mesma forma. O Senhor nos molda para que possamos fazer segundo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. A experiência, indubitável na sua ressurreição e ascensão, e o poder vindo do Espírito Santo lhe deram coragem, sabedoria e influência necessária para perfeitamente desempenhar as responsabilidades de um apóstolo de Cristo. E isso nós vimos na vida dele, logo após esses acontecimentos, na vida de Pedro, que realmente era uma outra pessoa. Nesta ocasião, Pedro iria usar as chaves que o Senhor lhe dera, que o Senhor próprio lhe dera, que havia entregado para ele, chaves assim que se podemos dizer para abrir as portas do reino dos céus, conforme Mateus 15:19 aos judeus. Mais tarde ele falaria a mesma coisa para os gentios. A pregação de Pedro foi feita sem preparo prévio, mas improvisada naquele entusiasmo, naquele momento que estava acontecendo aquilo. Então, é notável como ele foi capaz de se lembrar de uma profecia de Joel, e de textos tirados de 2 salmos para explicar a vinda do Espírito Santo e a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Com esse respaldo na palavra de Deus, ele se capacita para anunciar o significado do milagre que estavam presenciando e dar seu testemunho pessoal da ressurreição e também a ascensão do Senhor Jesus Cristo, fundamentais para crerem que Jesus era realmente o Messias prometido por Deus, e o perdão dos pecados mediante o arrependimento e também batismo no seu nome. Quando se fala da profecia de Joel, Pedro logo responde aos céticos, que procuravam ridicularizar, vamos dizer assim, os discípulos que falavam idiomas estrangeiros, que obviamente eles, os céticos, não entendiam, e é sempre assim até hoje, continuam fazendo da mesma forma. Eles não estavam embriagados, pois era 9 horas da manhã, muito cedo, para refeições, em que se costuma beber vinho. Em seguida,
Ele satisfez a curiosidade da multidão que queria saber como os discípulos haviam adquirido instantaneamente a habilidade de falar idiomas estrangeiros. Era um dom especial, vindo do próprio Espírito Santo, já previsto nas profecias constantes das Escrituras, escritas por Joel. Joel, que significa o Senhor é o seu Deus, foi filho de Pituel, que significa a visão de Deus, e nada sabemos sobre ele pessoalmente, nada. Mas há indícios de que seu livro, que este foi o primeiro dos livros proféticos a ser escritos, Salmos talvez, o de Obadias. Assim sendo, ele forneceu a primeira estrutura do fim dos tempos, o chamado dia do Senhor, termo que ele introduz e define, e na qual são constituídas as demais revelações proféticas de Deus. Primeiro vem a desolação, que vai até o meio, em Joel 2,17, depois o livramento até o fim. Uma praga de gafanhoto é usada como ilustração de uma invasão no terrível dia do Senhor e o derramamento do Espírito de Deus sobre todos os povos. Vem depois, o grande e temível dia do Senhor, quando o sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Profecia essa conhecida, a quem estuda a palavra de Deus pode ver o fato, a profecia e depois o acontecimento. É óbvio, portanto, que a profecia de Joel ainda está para se cumprir, mas Pedro usou essa profecia para mostrar como as Escrituras apoiam o derramar do Espírito Santo sobre todos os povos, assim como vai acontecer em uma ocasião definida no futuro. Aconteceu também naquele dia. Precisamos, entenda bem, lembrar que a era atual chamada da igreja, não aparece nas profecias do Velho Testamento, sendo, um hiato que Deus criou por causa da rejeição do Messias por Israel. Isso tem acontecido, essas profecias que se cumpriram, profecias que estão se cumprindo, não está falhando nenhuma. Um dia a igreja será arrebatada, isso nós sabemos e aguardamos também, para encontrar com o seu Senhor nos ares. O mundo será mergulhado no dia da ira, dia da vingança do Senhor. Depois será o cumprimento da profecia de Joel. Nós também vemos, quando falamos das profecias de Davi, Pedro em seguida se dirige especialmente aos israelitas e demonstra que Jesus Nazaré era sem dúvida alguma o Messias que todos eles aguardavam, e que sua vida, morte, ressurreição e ascensão para tomar posição diante de Deus estava também de acordo com as Escrituras, tudo acontecendo segundo a palavra de Deus. E Pedro, naquele momento, até para dar credibilidade, estava mostrando isso. Os milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre o povo por intermédio de Jesus provaram que ele tinha sido aprovado por Deus para a obra que ele veio fazer, e que foi o propósito de Deus entregá-lo para fazerem o que quisessem com ele, segundo o seu pré-conhecimento, com a ajuda de homens perversos. Eles o haviam matado e pregado na cruz. Agora, sem que eles soubessem, Deus já havia previsto que isso ia acontecer, mas Deus o ressuscitou dos mortos, porque era impossível que a morte o retivesse. É o poder de Deus, Não era o corpo de homem mortal sujeito à decomposição, mas o que for usado pelo Filho de Deus aqui no mundo para a sua obra redentora, o que seria preservado por toda a eternidade como um troféu. A morte não podia reter o corpo do Criador de todas as coisas, de forma nenhuma, de jeito nenhum. Outrora, Jesus nasce na humildade, envolto em panos, simbolizando a sua condição humana, e no final, Jesus ele sobe aos céus, envolto na nuvem de glória, como o rei, desce como servo e retorna como o rei dos reis. Pedro ele cita os versículos 8 a 11 do Salmo 16 para mostrar que a morte e ressurreição do Messias chamado Santo, nesta passagem, já havia sido profetizada pelo patriarca,
e profeta rei Davi. Davi escreve como se fosse ele próprio a quem passaria por essa experiência. Mas o que fez sabendo que seria o quê? A descendência dele, né? Seria a descendência do próprio rei Davi. Essa é a realidade, que ocuparia o seu trono. Cristo era descendente de Davi, tendo assim, né, direito ao seu trono. Não tomou posse dele nessa oportunidade, mas espiritualmente. Né? Espiritualmente. E é o rei do reino de Deus. Sabe? É maravilhoso quando você pode aprender as coisas concernentes ao reino de Deus, né? É maravilhoso. Ele tomou o seu lugar na posição mais importante do universo, à direita de Deus. Conforme Davi também profetizou, no primeiro versículo do Salmo 110, que Pedro recita em seu discurso. Davi chama naquele momento Cristo de meu Senhor. Talvez você não tenha percebido isso ainda, né? A sua posição sublime, né? A posição sublime que o Senhor Jesus Cristo recebe do Pai.